Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em nossos corações neste momento. Eu quero convidar você que está em casa a estar participando conosco, a estar juntos, aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. E quero, em nome de Cristo Jesus, declarar a você e para a sua casa, para toda a sua família, uma semana próspera, uma semana de vitória, em nome de Cristo Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Estaremos lendo o capítulo 37, os versículos de 1 a 10. Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 10. Nos fala assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E disse ao espírito: assim diz o Senhor: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, nós te glorificamos e exaltamos o teu santo e bendito nome, e queremos, Pai, no nome de Cristo Jesus, te agradecer o prazer, a salvação em Cristo, o privilégio de estarmos aqui em tua casa para aprendermos de ti. Senhor, queremos te pedir que tu receba este culto, Senhor Deus, que aqui for iniciado como cheiro suave no trono, Senhor, da tua glória, e que, Senhor, tu tenha misericórdia. Abra os céus e derrama aqui neste lugar sobre nossas vidas, Senhor Deus, uma unção especial, para sermos abençoados, Senhor Deus, ao ministrarmos a tua palavra, para abençoar, Senhor Deus, através do teu Espírito, as pessoas que estarão ouvindo, Senhor Deus, esta mensagem. Receba toda a glória, toda a honra, porque é para ti, Senhor Deus, este culto, no nome santo de Jesus. Eu quero convidar você a estar conosco louvando neste momento. Irmão Daniel, irmão Diego estarão louvando o Senhor, e depois nós estaremos ministrando o recado de Deus para os nossos corações. Amém? Sei que errei, sei que pequei, ninguém é santo como Ele é. Eu sei que sou barro, sou vaso quebrado, mas Deus me colocou de pé. O inimigo foi envergonhado, não sou escravo do Egito jamais. Os meus pecados Ele perdoou há 2000 anos atrás.
vale de ossos secos, tira-me do vale, pois eu quero ouvir tua voz. Tira-me do vale, vale de ossos secos, tira-me do vale. Eu era cego, mas agora eu vejo. Sei que errei, sei que pequei. Ninguém é santo como Ele é. Eu sei que sou barro, sou vaso quebrado, mas Deus me colocou de pé. O inimigo foi envergonhado. Não sou escravo do Egito jamais. Os meus pecados Ele perdoou há 2000 anos atrás. Tira-me do vale, vale de ossos secos. Tira-me do vale, pois eu quero ouvir tua voz. Tira-me do vale, vale de ossos secos. Tira-me do vale. Eu era cego, mas agora eu vejo. Tira-me do vale, vale de ossos secos. Tira-me do vale, pois eu quero ouvir tua voz. Tira-me do vale, vale de ossos secos. Tira-me do vale. Eu era cego, mas agora eu vejo. Vivemos, irmãos, sem esperança. E para muitas pessoas já se esgotaram todas as possibilidades. Esta narrativa, irmãos, linda, que eu particularmente acho linda. Ah, mas como é que pode ser uma coisa linda, um vale de ossos secos, Betinho? Mas, irmãos, é uma palavra de esperança. E mais adiante nós vamos entender para quem e por quê. Mas a realidade, irmãos, é que tem muitas pessoas que já perderam a esperança. E olham e percebem que todas as possibilidades já se esgotaram. Mas eu quero te dizer já no início desta mensagem, que Deus é o Deus do impossível. O Deus que pode trazer à vida o que está morto. O Deus que pode ressuscitar o que já morreu já há 4 dias. O Deus que pode restaurar, o Deus que pode levantar o caído, o Deus que pode trazer de volta todos os seus sonhos. Ezequiel, irmãos, era um profeta que estava vivendo uma situação muito difícil, porque ele era judeu e estava vivendo em Babilônia. E ele tinha uma tristeza muito grande, irmãos, porque ele estava já há alguns anos pregando aquele povo que estava preso, dominado pelos babilônicos, e aquele povo não ouvia. Aquele povo, irmãos, era a casa de Israel. E
Ezequiel falava um dia, falava outro, e era um homem muito fiel a Deus, irmãos. Falava sinceramente ao povo exatamente o que Deus lhe mandara. E um dia aconteceu com Ezequiel o que nós lemos nessa narrativa. Deus lhe deu uma visão e o levou no vale de ossos secos. E quando eu digo, irmãos, eu quero separar essa questão de que Deus lhe deu uma visão e o levou ao vale dos ossos secos, é porque naturalmente, irmãos, naquele momento, de toda daquela opressão, de toda aquela dificuldade, só Ezequiel era o homem digno para ouvir o que Deus iria lhe falar. Portanto, irmãos, cabe a nós, em meio a tantas dificuldades, Ezequiel era judeu, estava fora de sua casa, estava em Babilônia, mas ainda assim não perdera a sua integridade com o Senhor, não perdera a sua fidelidade para com o Senhor. Por isso Deus o separou e lhe deu essa visão, uma visão de esperança, mesmo sendo um vale de ossos secos. Deus perguntou, irmãos, a Ezequiel: será possível esses ossos voltarem à vida? E nós lemos que Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Ezequiel, na realidade, irmãos, não sabia a resposta. Em outras palavras, nós poderíamos dizer: eu não sei se pode dar vida. Mas ele diz: Senhor, tu sabes. Mas Deus deu a ordem para que ele profetizasse. Estava aqui a visão do homem, irmãos, quando ele diz: se esses ossos podem tornar a vida, eu não sei, tu sabes, Senhor. Está aqui a visão do homem. Mas Ezequiel, irmãos, não sabia a resposta, porque aqui está os olhos humanos. E aos olhos humanos, irmãos, ele chega a uma determinada situação e alcança algo que se torna impossível. E quando nós chegamos, irmãos, numa situação do impossível, nós paramos, porque não podemos fazer mais nada. Esta é a visão do homem, a visão que aquele homem de Deus, o profeta de Deus teve. Eu não sei se esses ossos podem reviver, tu sabes. Mas, irmãos, olha o que é a confiança em Deus, a fé em Deus, olha o que é a intimidade com Deus, porque ele sabe: eu não sei, mas tu sabes. Então ele disse: profetiza, e diga-lhes a esses ossos: ouçam a palavra do Senhor. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Sai o homem que vê as coisas impossíveis para acontecer, e agora entra a palavra do Senhor, entra o Senhor no meio desse assunto, irmãos, o Deus que para ele nada é impossível, entra o Deus que tudo pode, e Deus fala quando quer. Escute, meu irmão, Deus fala com quem quer e na hora que quer. Eu disse a você que essa visão horrível, porque eu fico a imaginar, irmãos, Ezequiel no meio daquele vale de ossos secos. Não era uma visão realmente bonita, mas entenda, irmãos, aos meus olhos humanos, eu poderia ficar até atemorizado em estar no lugar daquele, porque meus olhos são humanos. Mas Deus, quando leva Ezequiel para lá e lhe dá essa visão, irmãos, era nada mais, nada menos que uma visão de esperança, de restauração, de ânimo para a casa de Israel. Ora, irmãos, Deus fala com quem quer, quando quer. E isto não é da agora, e não foi só com Ezequiel, irmãos. Desde o início, Deus fala. Nós vamos encontrar no livro de Gênesis, irmãos, Deus falando com o universo. Estrela, vai para lá, fica aí. O sol, você vai cair, durante o dia vai ser a luz. Lua, você fica aqui, e durante a noite você também vai iluminar parte da noite. Nós vamos encontrar no livro de Gênesis Deus criando todas as coisas, falando com o universo. Água fica aqui, parte seca vem para cá. Por isso que eu digo a você que é o Deus que tudo pode, irmãos, o Deus que tudo criou, o Deus poderoso. Então, quando ele leva Ezequiel aquela visão horrível do vale de ossos secos, era tão somente uma visão de esperança. Assim diz o Senhor. Nós vamos encontrar também, irmãos, no livro de Jeremias,
no capítulo 1, quando ele fala, olha, antes que você se formasse, e até mesmo antes que tu saísse da madre, do ventre de sua mãe, eu já tinha separado a você, Jeremias, e te levantei como profeta. Diz aqui, irmãos, o livro de Jeremias, que Deus conversava com o feto, porque Ele fala com quem quer, irmãos. Ele pode fazer isso porque Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que tudo pode, o Deus que quando quer fazer, ninguém pode impedir. Nenhum dos seus planos, irmãos, pode ser frustrado. Jó disse isso também, mas ele comentava, ele conversava, ele falava já com Jeremias, e aí Jeremias ainda nem tinha se formado, e já tinha consagrado, levantado Jeremias para profeta, antes mesmo que ele saísse do ventre de sua mãe. Quanto, irmãos, eu coloco as minhas possibilidades, o meu impossível, as minhas fragilidades na mão do Senhor, as coisas podem acontecer, porque a porta que Ele abre, ninguém fecha, e se Ele fechar também, ninguém vai abrir, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Agora, irmãos, tem algo interessante, que eu separei 3 coisas aqui nesse texto também. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo membro da igreja, e eu quero falar de uma forma muito particular, você que é membro desta igreja, da Chácara Feliz, às vezes, irmãos, nós estamos como esses ossos secos. Como pode, Betinho? Eu ando para lá e para cá, eu falo, eu tenho olfato, paladar, eu escuto, eu vejo. Por que você diz que eu estou morto? Entenda uma coisa, querido. Se o Espírito de Deus não está em você, você não tem vida. Porque o Espírito do Senhor é vida, vida. Se você voltar um pouquinho no capítulo 36, no verso 26, eu quero ler para você. 36, versículo 26 diz assim: Dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém, o versículo 27, porém dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos, e os observeis. Irmãos, uma pessoa que diz que tem vida e não tem o Espírito de Deus, ela na realidade engana-se. Ela engana-se, porque ela não tem vida. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que vivem segundo o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, irmãos, está, ali existe vida, e quando Deus dá a vida, irmãos, Ele a dá por completo. Não há mais quem te possa condenar, não há mais quem te possa te levar para o inferno. Se o Espírito Santo está em você, você está separado para aquele grande dia, as bodas do Cordeiro, que todos nós estaremos juntos ali. Ora, irmãos, o Espírito Santo te garante vida e garante com abundância, como diz a palavra do Senhor. Porque o Espírito Santo vai te tirar do posto de réu, da condenação, e te justificar, te fazer novamente justo. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18, algo lindo também, que nos fala assim: se alguém, 2 Coríntios, capítulo 15, 58, ele vai dizer, irmãos, que nós precisamos estar firmes. E é a segunda coisa, quando eu leio no texto em Ezequiel, e ele vai me falar de nervos, de tendões, eu vou entender que para que eu esteja vivo, eu preciso do Espírito do Senhor, e esse Espírito do Senhor, além de me livrar da condenação, além de me dar vida, Ele vai firmar os meus passos, Ele vai me deixar firme. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 15, 58,
estáis, pois, firmes. 2 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E ele diz mais, sabendo o seguinte, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, quando eu tiro aquele tendão da visão que Deus dá a Ezequiel, eu entendo que o tendão para a minha vida é estar firme na presença do Senhor, é ser inabalável, irmão, ser constante, ser um crente hoje melhor do que fui ontem, ser um crente amanhã melhor do que estou sendo hoje. Isso, irmãos, é a firmeza em Deus e estar sempre abundante no Senhor, crescendo a cada dia mais na presença do Senhor. Ele deu aqueles ossos, irmãos, quando o profeta Ezequiel profetizou, ele fez com que aqueles ossos se juntassem, ele deu tendões, deu nervos àqueles ossos, nós lemos isso, e vai dizer também que ele teve uma cobertura, quando ele coloca a carne, e depois coloca sobre aqueles ossos a pele também. Essa cobertura, irmãos, eu tenho para mim e trago para você neste momento, quer dizer, estar protegido com a armadura de Deus. O inspirado apóstolo Paulo também, ele vai escrever na carta aos Efésios, e fala dessa armadura. Você precisa estar revestido dessas coisas, estar com o capacete, com a couraça, com a espada, que é a palavra, estar com os pés na justiça. Irmãos, um crente sem cobertura é um crente levado por qualquer vendaval. A Bíblia vai falar de construções de casas na areia, e vai falar de construções de casas sobre a rocha. O primeiro vendaval que vem, essas casas que foram feitas na areia, elas vão abaixo, mas aquelas que estão construídas sobre a rocha, e quando a Bíblia fala rocha, é Jesus. As pessoas, quando estão firmadas, eu sou a casa, você é a casa, e quando nós estamos firmados no Senhor, na rocha que é o Senhor, eu estou firme. Essa, irmãos, é minha cobertura. Eu não posso ficar abalado. Nessa mesma carta de Efésios, o apóstolo Paulo fala que nós precisamos dessas coisas, irmãos, para estarmos protegidos das setas do inimigo. E não se engane, irmãos, o inimigo quer te derrotar, entenda, não se assusta, com a mesma intensidade que Deus quer salvar você, por isso ele mandou Jesus para morrer por você, para morrer por mim, com esta mesma intensidade que Deus quer te salvar, o inferno quer te derrotar e te levar para lá. O diferencial é que Deus vai agir na sua vida quando você permitir, e o inimigo não, ele se aproveita de brechas. Quando damos brecha, ele entra, e quando percebermos já à tarde, já está feito um estrago muito grande. Ezequiel, irmãos, recebe aquela palavra de esperança, mas ele, irmãos, se coloca numa posição de obediente. Eu disse a você que se eu estivesse na situação, se eu estivesse no meio daquela visão que Ezequiel teve, eu ficaria muito assustado, porque eu fico a imaginar que deveria ser uma visão muito feia de ossos. Os ossos secos, irmãos, representavam a nação de Israel. Mas com toda essa dificuldade, estando longe de casa, estando no meio daquele vale, com aquela visão horrenda, Ezequiel se pôs na posição de obediente. E a Bíblia vai falando que Deus mandava, ele fala, eu fiz exatamente como Deus me mandou. E ele percebe, irmãos, o significado de toda essa narrativa, de toda essa visão. Nos versículos 11 a 14, tem toda esse significado, o significado desta visão profética. E diz assim, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Irmãos, este era o pensamento da casa de Israel, do povo, dos filhos de Deus. Eles estavam se sentindo como ossos secos, irrecuperáveis.
Eles estavam se sentindo, irmãos, como quebrados, como sem saída, como que se não tivessem mais solução, mas sem saída. Por isso que eu te digo que esta visão que Deus dá a Ezequiel é uma visão de esperança. Mas ele diz, o pensamento da casa de Israel é esse, mas você diz mais para ele o seguinte: portanto, profetiza, assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir às vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Nós já ouvimos isto hoje, irmãos, que Israel já foi levado de volta para a sua terra. A promessa de Deus se cumprindo depois de muitos anos, mas se cumprindo com aquele povo. Nós, irmãos, estamos aqui diante de uma situação feia, de uma visão horrível, mas de uma palavra maravilhosa, porque era a palavra de esperança, porque era a palavra não do profeta Ezequiel, irmãos, mas era a palavra de Deus, era a promessa de Deus. E sabereis que eu, o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, eu vou vos fazer subir da vossa sepultura. E quando eu quero já entrar na conclusão, quando Ezequiel escuta o fechamento de todo esse significado, de toda essa promessa, Deus fala: eu porei em vós o meu espírito, e vivereis. Lembra no início que eu digo que quem não tem o Espírito de Deus, irmãos, não sabe, mas não tem vida, está morto. Sabe por quê, irmãos? Porque se o Espírito de Deus não está em mim, eu não tenho vida, porque a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus é vida, é liberdade. Aonde ele está, ele traz a liberdade. E essa liberdade, irmãos, no Espírito de Deus, me faz escolher entre não pecar e pecar, entre querer ser servo ou não ser. Esta liberdade, dada pelo Espírito Santo do Senhor, me faz desejar que eu posso querer, que eu posso tentar agradar ao Deus que me salvou. Eu porei em vós o meu Espírito e vivereis. Todo esse significado, diz isso aqui, irmãos, era que aqueles ossos secos estavam quebrados. Eu imagino, irmãos, como é que pode Ezequiel, naquele momento de luta, de dificuldade, fora de sua casa, falando já há alguns anos com um povo que não lhe dava ouvido, mas ele diz do Senhor, ele escuta do Senhor esta coisa linda: Ezequiel, eu trago a esperança para o meu povo, eu trago um alento, eu vou cumprir a promessa que eu estou dizendo, e porei em vós o meu Espírito Santo e vivereis. Vos poreis na vossa terra, sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Para terminar, irmãos, eu quero te dizer, não importa o teu estado, se você se sente um moribundo, se você se sente como esses ossos, nesse vale de ossos secos, se a sua esperança se acabou, se as suas possibilidades, as suas saídas se esgotaram, não importa, eu quero te dizer que há esperança para você, porque tem um Deus que te ama, e Deus sempre estará dando oportunidade para você, Deus sempre estará trazendo para você uma palavra de esperança, porque Deus é isso, irmãos, Deus é a nossa esperança. E eu quero terminar dizendo que a nossa maior esperança é estarmos juntos, irmãos, naquele grande dia, na glória. Irmãos, os crentes, às vezes a gente escuta, o crente é maluco, vai dizer que vai... irmãos, essa é a nossa esperança, é a nova Jerusalém. Mas isso, irmãos, que Deus fez, que Deus preparou, não é algo particular, não é algo só para mim, é algo para você também. Basta que você ouça esta palavra de esperança da parte do Senhor e queira e permita que Ele possa, que Ele haja em sua vida e assim dá vida a esses ossos secos, esse vale de ossos secos que você está vivendo. Se você der uma oportunidade e permitir que o Senhor haja na sua vida, eu tenho certeza que Ele juntará esses ossos, que Ele dará tendões a esses ossos, que Ele cobrirá esses ossos de carne e que Ele cobrirá essa carne
de pele, e você estará novinho, e você estará ouvindo o reboliço que lemos. Esse reboliço, irmãos, é o som, é o barulho da unção, é o barulho do Espírito Santo, da promessa se cumprindo na sua vida, é o barulho da restauração, é o barulho da promessa cumprida, é o barulho da esperança chegando na sua vida. Que Deus, irmãos, abençoe ricamente os nossos corações, e que você possa, em nome de Cristo Jesus, se está vivendo no vale de ossos secos, sai agora, porque Deus te fala: eu tenho uma esperança para você, porque te amo, e quero que você reviva, se levante e seja um grande homem na minha presença. Que Deus nos abençoe. Se
Nós estamos chegando ao final deste culto, desta celebração ao Senhor, e em nome de Cristo Jesus quero declarar a você e para toda a sua família uma semana de paz, uma semana de vitória. E dizer a você, se porventura você no decorrer desta semana completar aniversário, casamento, nascimento, batizado, que Deus te abençoe rica e abundantemente, te faça prosperar cada vez mais, te faça uma pessoa crescente espiritualmente falando. Quero convidar você a estarmos orando a fim de terminarmos este culto. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo e bendito nome. Queremos te agradecer, Senhor Deus, por esta oportunidade, pelo prazer de estarmos aqui aprendendo mais da tua palavra. Te pedir uma semana de vitória, que tu estejas, Senhor Deus, guardando a todas as famílias, Senhor Deus, aqui desta igreja. Receba este culto, é para ti, Senhor, toda a honra, a glória, a nossa gratidão e louvor. No nome de Jesus te oramos, hoje e eternamente. Amém.